Existem situações que nós enfrentamos que parece que vem para nos pressionar a fazer aquilo que não gostaríamos. E é uma verdade, porque o inimigo ele usa exatamente essa armadilha, a pressão para fazer você desistir. Mas é aí que você precisa aprender a ser resiliente. E a palavra do Senhor nos instrui como devemos exercer essa resiliência. E é justamente isso que eu quero te ensinar. Você quer aprender? Quer se tornar uma pessoa resiliente e forte diante das pressões da vida? Então pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vem comigo viver esse tempo de devoção. A dopamina do dia, como é bom ter você junto comigo para aprender mais sobre a palavra de Deus. E se você ficou aqui é porque você quer se tornar uma mulher resiliente, uma pessoa posicionada diante das pressões. E são pressões, né? Como a gente enfrenta problemas, é crise, é problema, tudo vem para tentar parar a gente. E é nessa hora que nós vamos entender como devemos nos posicionar. E se nós não entendermos a maneira correta, nós vamos agir, vamos falar, vamos pensar completamente diferente do que deveríamos. E o resultado é só uma culpa, uma acusação e até uma cobrança contra nós mesmos por não termos sido fortes. Mas eu não quero que você viva mais isso. E Deus, ele já nos deixou a sua própria palavra para nos ajudar a como nos posicionar quando a pressão vier. Porque uma coisa você tem que ter certeza, a pressão virá. Não existe a vida encantada, a vida de flores. Pelo contrário, se até a flor, né, a rosa tem espinhos, imagina a vida. A vida é cheia de problemas, de espinhos, de pressões. E é nessa hora que nós temos que aprender a viver o que a palavra nos instrui. Por isso que eu sempre falo para vocês, não é só conhecer, mas é praticar. Sabe o OPA? Ouvir, pensar e agir? Essas três coisas, quando você começa a viver na sua vida, quando você pega a palavra para tomar posse dela, a sua vida é transformada. Porque você vai ouvir a palavra, você vai pensar na palavra e você vai agir conforme a palavra. Então, convido você a não ficar nesta dopamina apenas escutando, mas ouça a instrução. Pense na sua vida e coloque em prática aquilo que você aprender aqui. Comece já a pensar quais são as áreas ou quais situações eu preciso exercer a resiliência. E hoje, o que eu vou te ensinar é um passo a passo para a construção do seu posicionamento. Vamos aprender? Então pega a sua Bíblia e vamos ler o texto que está lá em Efésios capítulo 6. Inclusive, conquistadora, o capítulo 6 de Efésios é uma ótima leitura para você que deseja ser revestida de autoridade espiritual, principalmente diante das pressões e também das batalhas espirituais. Então deixo a recomendação dessa leitura completa, mas como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou direcionar o foco para um versículo específico que traz pra gente uma instrução tão rica e poderosa que só de você aplicar na sua vida, muita coisa vai mudar. Então você que abriu aí, Efésios capítulo 6, vamos ler o verso 13. E olha só o que a palavra diz. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vamos entender o detalhe desse texto? É um texto curto, é um versículo curto, mas que se nós abrirmos ele e entender ponto a ponto, vamos aprender a ser resiliente quando o problema vier. Uma coisa que nós podemos aprender com esse texto é que o dia mau, ele vem. Isso é uma certeza. Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflições. E é nesse momento que nós precisamos ter a consciência de que idealizar a vida perfeita aqui na Terra é loucura. Porque nós não teremos a vida perfeita aqui na Terra. O único lugar que teremos descanso eterno e paz e alegria e tranquilidade é no céu. Mas enquanto não chegarmos lá, nós vamos estar aqui num campo de batalha grande. Então, quando tudo está bem, de repente pode surgir algo que vai vir para tentar te pressionar
a desistir, a mudar de ideia, a mudar o seu foco, ou até fazer você pecar e tropeçar naquilo que você tem se comprometido a não fazer. E o inimigo, ele sabe exatamente como fazer as pessoas se perderem. Ele não vem já atacando de uma vez, mas ele vem pressionando com circunstâncias à nossa volta. Seja no trabalho, seja em casa, nas finanças. As pessoas, elas vão sendo encurraladas, parece que vão sendo pressionadas contra a parede para que elas possam realmente ceder à pressão. Se você tem sentido isso, você está no ponto certo para aplicar o que a palavra do Senhor nos diz. Então vamos entender? Eu quero dividir esse versículo em alguns pilares, tá? Porque isso vai fazer você compreender o que realmente deve ser aplicado em sua vida. O primeiro é que você precisa vestir a armadura. Ele fala assim: vistam-se de toda a armadura de Deus. O que é vestir-se da armadura? No próprio capítulo, por isso que eu falei para você ler, você vai ver que no verso 10 começa a falar da armadura e ele diz cada detalhe, cada parte da armadura. E essa armadura, ela não é visível, é uma armadura espiritual que é invisível, mas ela é real, ela pode te fazer vencer as batalhas. Mas o que se representa essa armadura? Primeiro, é você entender o que a palavra diz. A palavra, inclusive, dentro da armadura espiritual, ela é recomendada como a espada. A espada é o que faz você atacar e se defender do inimigo. Então, quando você está vestida da armadura de Deus, é o mesmo que você está preparada com o conhecimento que Deus te deu sobre a palavra. Então, sabe quando vem aquele pensamento negativo ou aquela situação que está tentando fazer você agir de uma maneira que não está coerente com a palavra? É nesse momento que você tem que saber o que Deus te instrui para não fazer aquilo e agir conforme a palavra. Jesus mesmo, quando ele foi pressionado pelo inimigo, quando ele estava lá fazendo o seu jejum no último dia, vem quem? Vem Satanás para tentar Jesus. Ele vem para realmente pressionar Jesus. Por quê? Jesus estava com fome, Jesus estava com sede e Jesus estava fraco. Depois de 40 dias jejuando, ele não estava, na sua perfeita fisionomia física, mas ele estava fortalecido no espírito. Ele estava vestido da armadura de Deus. E por isso que quando o inimigo vem contra ele, achando que ele estava fraco, na verdade, ele estava aparentemente fraco pelo físico, mas no espírito ele estava forte. Isso é se vestir na armadura. E é por isso que Jesus, quando ele vem e ele vai lá, e quando o inimigo, vem, Jesus, ele vai contra o inimigo com a palavra. Era o inimigo falando coisas que era para ele fazer, mas coisas que iam contra os propósitos e os princípios de Deus. E ele falava: não, isso não tá. Isso que você está falando está incompleto, porque a palavra diz. Era o inimigo usando a palavra contra ele e Jesus debatendo com a palavra. Isso é você estar vestida da armadura. É quando vem o dia mal, quando vem a pressão, você não vai ceder porque você conhece a espada, você está vestida da armadura, você está preparada. É como eu sempre falo aqui para vocês, se preparem para o dia. Eu não falo, se prepare, se vista, se arrume. É a mesma coisa em relação à sua armadura. Todos os dias você precisa vestir a armadura. Orando, lendo a Bíblia, jejuando, estando em comunhão com Deus. Então, vestir-se da armadura é andar em comunhão com Deus. Você tem andado em comunhão com Deus? Porque se você tem andado em comunhão com Deus, você tem se fortalecido na palavra, na oração, no jejum, você tem sido uma pessoa que está realmente pronta para esses ataques. Quando eles vierem, você não vai estar vulnerável. Você vai estar como Jesus, preparada para enfrentar. Entende? Então o inimigo, ele sempre vai procurar uma situação de fraqueza que ele enxerga no natural para te impedir de avançar. Mas se você estiver forte no espiritual, pode vir, você não vai ceder. É você sendo resiliente. Então a primeira coisa, vestir-se da armadura. Mas não para por aí. O texto, ele continua dizendo sobre resistir o dia mal. O que é resistir o dia mal? O que significa isso? Bom, primeiro ponto que você precisa entender que resiliência não nasce no dia bom.
Resiliência só se nasce quando você precisa ser resiliente. Então, se você tem que ser resiliente, o que você vai ter que enfrentar? Uma pressão grande. Você vai ter que lidar com um problema. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão fugindo dos processos que elas precisam passar porque não estão dispostas a pagar o preço do desenvolvimento da resiliência. E não existe pessoa que é resiliente se ela não passar pelas lutas. Então, será que você tem fugido de lutas? É justamente por isso que você tem cedido diante da pressão. Porque vem a luta, vem o problema, você quer fugir. Você não enfrenta. Você não lida de frente. E aí isso vai te enfraquecendo a ponto de você ceder. Porque você não tem experiência. Você precisa ser experimentado nas fraquezas mesmo do dia a dia para que você ganhe força. Paulo, ele não fala isso? Quando sou fraco é que sou forte. Por que ele fala? Porque ele entendeu que quando vem as dificuldades, quando vem um problema contra ele, com ele sozinho ele não consegue, mas quando ele desenvolve a resiliência em Deus, ele pode enfrentar. Então, ao invés de fugir, você precisa enfrentar. E aí o mesmo texto que eu falei aqui de Paulo, relata antes que ele ora a Deus pedindo para que Deus tirasse um espinho na carne, que era um problema, uma situação que ele não gostava de enfrentar. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus ele fala assim: meu filho, a minha graça te basta. É nesse momento que Paulo ele entende que Deus ele não iria aliviar a pressão, mas Deus iria dar a graça dele para suportar a pressão, ou seja, desenvolver resiliência. Será que hoje você tem orado só para que Deus te livre dos problemas? Será que a sua oração não tem que mudar? Senhor, me ensina a resistir no dia mau. Porque a tua palavra diz isso, que eu devo resistir no dia mau. Então não é fugir, não é se esconder, é resistir, é enfrentar. E aí dentro do texto, não só vestir a armadura, não só resistir, mas também, depois de terem feito tudo, no verso fala. No final fala, depois de terem feito tudo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está vestida da armadura, está resistindo no dia mau, não está fugindo e você está fazendo a sua parte. Não é lutar e deixar a vida passar. Tem gente que parece que vive no mundo encantado da oração apenas. Entenda o que eu vou falar? As pessoas, não, eu tô lutando aqui minhas batalhas e fica só orando, mas não faz o que tem que ser feito. E não é assim, gente. Tem lutas e tem situações que você tem que orar, tem que se revestir da palavra, da armadura, estar preparada e tem que fazer, agir. Tem coisas que você tem que colocar a mão no arado. Tem coisas que você vai ter que fazer, dar um passo. Mas, Stephanie, se eu fizer, eu não sei se vai dar certo. É aí que você tem que continuar, porque a palavra de Deus diz que depois de terem feito tudo que vocês podem fazer, o que existe dentro do processo que você tem que fazer, que é você que precisa fazer, mas que talvez não esteja fazendo, porque está paralisando ou está se acomodando apenas em ler e orar a palavra, ler a Bíblia e ficar ali naquela situação, mas não ter atitude. Então não é só vou ler a Bíblia, vou orar e pronto. Não. Eu leio a palavra, eu oro, eu me revisto, eu sou resiliente, mas eu faço o que tem que ser feito. Então, depois de terem feito tudo, você não vai ser destruída, porque você continua fazendo a sua parte. E a pergunta que eu deixo para você hoje é: o que você precisa fazer? Talvez você está sendo direcionada a fazer algo que não faça sentido hoje. E é por isso que você não tem feito. E é justamente o fato de você não estar vivendo as coisas que Deus te prometeu, porque você não está fazendo a sua parte. Você está orando, você está jejuando, está lendo a palavra, está mantendo ali a chama acesa, mas não está fazendo. Tem que fazer. Tem que agir. A ação faz parte do processo da resiliência. Não é eu ficar aqui segurando a pressão, não, vou ficar, e eu não estou fazendo nada.
Eu preciso fazer a minha coisa, a minha parte. Eu preciso fazer a minha iniciativa, eu preciso ter uma ação. Então hoje, essa dopamina é para você pensar. Tem algo que você precisa fazer que você não está fazendo porque está se sentindo pressionada a não fazer? A palavra do Senhor é muito clara. Depois de terem feito tudo, faça tudo o que tem que ser feito, mesmo que você não veja sentido. Faça a sua parte. Deus, Ele cuida da outra parte. O que não couber a você, é Deus quem faz. Se essa palavra fez sentido para o seu coração, eu convido você a fazer duas coisas agora. A primeira é você anotar a frase do dia. E a frase do dia é: eu preciso me preparar, resistir no dia mau e não parar de fazer a minha parte. Então esteja pronta, resista no dia mau e faça a sua parte. Você anota esse texto, você anota essa frase para você não esquecer do que você aprendeu aqui. E também, claro, compartilhe agora com outra pessoa. Você precisa compartilhar isso com mais alguém. Talvez enquanto você ouviu eu falar que você pensou em alguém que falou para você recentemente que está se sentindo cansada, pressionada, que está pensando em desistir. E essa palavra precisa encontrar essa pessoa. Faça isso, compartilhe agora com ela. Não guarde, não retenha essa palavra para você. E eu convido você a orar comigo agora, para que você possa se tornar uma pessoa resiliente diante da pressão e das dificuldades. Pai, eu te agradeço porque o Senhor deu essa palavra a nós. Uma palavra de posicionamento, de direção. E que o Senhor venha trazer, Pai, cada vez mais a sabedoria no nosso posicionamento. A minha oração é que essa conquistadora que me ouve possa aprender, Senhor, a se vestir de toda a armadura espiritual. Que também possa ser resiliente no dia mau e fazer a parte dela, mesmo que muitas vezes não faça sentido. E que ao agir desta forma, ela se torne resiliente e vitoriosa diante da pressão. Que ela possa testemunhar e incentivar outras pessoas a viverem o mesmo. É assim que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Agora você precisa se preparar para o dia. Esteja pronta. Se você já se preparou para o dia, parabéns. Se você ainda não se preparou, se prepare, porque é importante você também viver essa confiança através também da sua maneira de se vestir. E deixo o convite para você que quer aprender mais sobre a palavra de Deus e entender como ser posicionada. Aqui a gente deu uma mini aula, mas dentro da Escola da Sabedoria, eu aprofundo muito mais esses temas, a gente entende muito mais a raiz de todos eles, para que você se desenvolva na palavra. Tem esse desejo? Quer aprender a usar a armadura que Deus te deixou, a armadura que vem direto da palavra? Eu convido você a estar comigo na Escola da Sabedoria, porque lá é o lugar onde eu tenho ensinado e a gente tem preparado conteúdos que ajudam as pessoas a entenderem profundamente a prática do que a palavra traz. E se as dopaminas já te ajudam, imagina o que você pode aprender dentro da Escola da Sabedoria. Eu convido você a conhecer o projeto, tá bom? O link está na descrição aqui do vídeo, é só você procurar, acessar e ver como funciona essa transformação que vai mudar a sua vida. Um grande beijo, fique com Deus e eu te espero na próxima dopamina. Tchau, tchau!